Olá, estamos aqui de volta com mais um episódio. Olha só, nessa semana o assunto é sobre direito imobiliário. Nós já conversamos aqui, não é mesmo, doutor, sobre vários assuntos dentro dessa área aí. E hoje eu gostaria muito, por favor, que você comentasse conosco, nos explicasse o que tem mudado em relação aí aos financiamentos de imóveis, né? Como que está funcionando para quem está adquirindo um imóvel e está aí então entrando num financiamento. Ah, Hoje está muito mais fácil, né? Você ter uma composição de renda, o casal consegue pegar o salário dele e dela, compor a renda para a aquisição do imóvel, né? Então, o cuidado que ele deve ter sempre é verificar se o comprometimento da renda dele, né, é capaz de pagar aquilo ali, né? Eventualmente, um deles perdendo a renda vai continuar pagando. No passar dos anos, se desenvolveu muito essa parte do crédito imobiliário, né? Havia um tempo que se fazia sempre o financiamento. Hoje o banco ele praticamente ele faz um arrendamento, ele faz uma fidúcia, ele garante essa compra, né? Assim como é muito mais fácil você adquirir o imóvel, também é mais fácil para o banco, em caso de não pagamento, ele tomar o imóvel. Uhum. Né? Mas aí quando você fala em tomar o imóvel, como que funciona todo esse processo? Por exemplo, o casal parou de pagar, teve algumas dificuldades familiares e tal, e os dois ali pararam de pagar aquela prestação do financiamento que fizeram ali do seu imóvel. E com quantas prestações atrasadas ou não pagas que esse imóvel ele seria, digamos assim, esse casal receberia, ou esse casal, essa pessoa receberia uma intimação, alguma coisa assim? Como que Ó, funciona esse não processo? existe um limite, tá? Vai de banco para banco. Né? Clarice, o banco ele não vende imóveis, então ele quer, na verdade, receber essas prestações. Então ele tenta postergar um pouco em duas, três, até cinco prestações impagas para acionar os meios legais. E acionar os meios legais, hoje, a maior parte dos contratos de financiamento são, o banco pede que o registro de imóveis em que está registrado esse apartamento, este imóvel, notifique os devedores para que paguem em 15 dias. Uma vez que Uhum. o registro de imóveis consiga notificar os devedores, tá, ou ao menos um deles, mesmo na composição de renda, essa pessoa tem 15 dias para pagar. Não pagando, há uma incorporação do imóvel, o banco tem um prazo, ele pega esse imóvel para ele, tá, e promove o leilão extrajudicial. Ali ele vai pagar a parte dele, as custas que ele teve com esses leilões, com as notificações, e deixar um saldo com a pessoa, se houver saldo. Certo. Mas qual que é o perigo então aí? Quando acontece isso, essa pessoa então recebeu já essa intimação, já foi para o leilão. O perigo é real, então, de se perder esse imóvel. Sim, hoje, Já é hoje o concreto. banco não está mais se valendo do poder judiciário, ou seja, toda aquela morosidade, aquela coisa que existe no poder judiciário, que infelizmente nós temos algumas varas que são mais demoradas, isso ele não encara mais. Ele vai ao registro de imóveis, recolhe as custas, notifica, 15 dias para pagar, a pessoa foi notificada, paga em 15 dias, ou se não, o banco consolida a propriedade e se desfaz do bem. É muito arriscado hoje você ignorar isso. O brasileiro tem esse costume de fingir que não tem um problema. E esse fingir que não tem problema se causa no verdadeiro problema. Um problemão, Não, tá certo. infelizmente, né? A gente até ri aqui, mas é algo assim preocupante e a gente vê que cada vez mais, você como advogado nessa área, né, especialista nessa área, Vinícius, eu imagino que você deve ver e acompanhar muitos casos parecidos, né, de pessoas que estão perdendo ou a ponto de perder o seu imóvel, que foi o que a gente comentou aqui no começo da nossa conversa, no início da semana, nós falamos sobre a questão de realizar o grande sonho da vida de, né, de uma pessoa que é ter a sua casa própria. É um dos grandes sonhos. E todo mundo trabalha muito para isso, se esforça para isso, se dedica. E só que muitas vezes pode virar um pesadelo. E isso me faz pensar
Quando acontece aí, às vezes, uma separação também, né? Porque aí vão ter que se desfazer desse imóvel, às vezes está com problema de pagamento. Como que você vê esse cenário? O cenário do fim do vínculo matrimonial, do vínculo conjugal, ele não impacta o contrato. Então, uma vez que que a instituição financeira emprestou um capital para estes dois adquirirem o imóvel, se eles estão ou não casados, não vai influenciar. Então, esse é um risco que as pessoas têm. Não, isso aqui vai ficar por conta do meu ex, ou por conta da minha ex o pagamento. Não pode ter esse raciocínio. O raciocínio certo é, nós temos uma dívida, nós temos um imóvel e temos que continuar pagando, né? O banco ele não faz essa individualização, ele não Sim. faz com o casamento, ele faz com os adquirentes do imóvel, né? Você havia falado, existem bancos, quando é muito propício que a pessoa, quando notificada, entre em contato com a instituição financeira. Há bancos que fazem uma renegociação dessas parcelas atrasadas e há ainda bancos que dão 6 meses, 1 ano para voltar a pagar a dívida. Compreende? O que você não pode é deixar, por qualquer motivo, atraso ou por um rompimento do vínculo matrimonial, de todo mês honrar o compromisso com a instituição financeira. Certo. E tem outra questão também, que muitas pessoas elas querem amortizar, né, a sua dívida ali, ou elas querem adiantar aquele pagamento, certo? Então, de repente, receberam lá uma herança, um dinheiro extra e querem quitar aquele imóvel para ficar tranquilo. Como é que funciona isso? Isso aí, você entra em contato, é muito simples, entra em contato com o banco que fez o financiamento para você, amortiza lá na frente, né? Pega aquelas parcelas que venceriam no final do contrato e paga antecipadamente. Há um desconto muito real no valor da prestação. Eu até ia te perguntar se esse desconto realmente vale a pena, né? Vale muito a pena. Você vai quitar algo que você teria que pagar lá na frente, e o que você geralmente deixa para frente são os juros, né? A correção monetária. Essa amortização do capital emprestado, ela varia. Tem tabela price, CDC. Então, essa coisa, cada contrato você tem que verificar o que impacta mais. Se é você adiantar as prestações de agora, adiantar as últimas, mas é realmente algo muito bom. Você amortiza bem a dívida. Perfeito. E que tal no próximo encontro nosso, no próximo episódio, a gente falar um pouquinho sobre questão de herança, que é também um assunto que dá bastante pano para manga, certo? Certo. Então vamos falar sobre isso, porque a gente vê às vezes famílias assim tendo problemas muito sérios, né, com essa questão de herança, porque não houve um planejamento às vezes, e às vezes não tem uma pessoa que possa lhe orientar. Então vamos falar sobre isso no próximo episódio, pode ser? Ótimo. Perfeito, que bom que você acompanhou mais uma vez aqui conosco esse bate-papo. O Dr. Vinícius, para você que não pegou o início da conversa, ele é especialista em direito imobiliário, ele é advogado, então ele veio para nos trazer aqui hoje muitas dicas. Falamos já sobre muitos assuntos aqui. Se você perdeu algum episódio, você pode acompanhar através do YouTube. Sim, a Rede Super tem o canal do YouTube e você pode então acompanhar lá os episódios anteriores e continua assistindo por aqui pela televisão os próximos, porque esta semana nós vamos a semana toda falando sobre este assunto e tem muita coisa aqui para a gente aprender juntos com o Dr. Vinícius. Então eu te espero. Em um mundo onde cada segundo conta, a Ótica Disque Óculos chega até você trazendo a experiência de visão perfeita diretamente para a sua porta. Ótica Disque Óculos, sua ótica o tempo todo.